Irmão Gabriel, começando aqui com a sua infância, né? Vamos começar lá do princípio. Fala um pouco sobre a sua infância lá em Angola, lá em Angola, você está em Zâmbia, né? Se quiser falar um pouquinho também sobre o seu país, para que os amigos aqui da live possam ter uma ideia, assim, de onde você nasceu, fique à vontade, tá bom? Com certeza, é com prazer. É uma maravilha nós falarmos da graça de Deus. É uma maravilha nós falarmos da maravilhosa graça de Deus. E a coisa mais importante, o foco neste momento, o foco não é a história. O foco não é a personagem da história. O foco é aquele que resgatou. O foco nosso é testemunhar da graça, testemunhar de Jesus Cristo. Então nosso foco não é o Gabriel, não é a história do Gabriel, mas a história daquele que resgatou-nos. Porque está escrito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando ele for levantado, atrairá todos para ele. Então nós estamos aqui para testemunhar do poder transformador de Cristo. Não importa a sua história. Deus tem um propósito para si e para mim também. Para nós começarmos com a nossa história, conforme está registrado mesmo no livro, com mais ênfase, Angola é um país africano e, de acordo com a nossa tradição, todo o pessoal, até principalmente meus irmãos de Angola, que estão em outros países, também africanos que estão em outros países, que vivem, conhecem a nossa realidade, a nossa cultura, que feitiço ou magia negra, para nós, é uma questão de cultura. Então, sendo uma cultura, eu nasci na província de Luanda, nesse caso, nasci na província de Luanda, que é a capital de Angola, mas por algumas circunstâncias, eu fui transportado para a província de Luís, onde eu cresci. Mas onde tudo começou? A minha história, como está registrado, e como muitos já sabem, como está registrado através da primeira história que foi contada, começa com a dificuldade da minha mãe. Não tinha o privilégio de alcançar. Ela tinha o ventre fechado. Mas antes, de acordo com a história contada pelos meus avós, os anjos tinham fechado o ventre dela para que não pudesse ter filho. Mas por quê? Para que o nome de Lúcifer também fosse glorificado. É só para dizer que os do outro lado, eles imitam aquilo que Deus faz nos filhos dos homens. Então eles queriam manifestar o seu poder. Fecharam o ventre da minha mãe para ela não alcançar. E como é tradição, a nossa tradição aqui, ter filho é um privilégio, é uma honra, é uma bênção. Como também a cultura bíblica, que ter filho naquela época era um privilégio principalmente para a mulher, também para ser honrada. Isso também acontece aqui na África. Ela queria ter filho com meu pai. Eles fizeram de tudo para que eles pudessem. Foram buscaram remédios em vários lugares, mas eles não conseguiram. Mas aparece um anjo chamado Asbad, veio ter com meu avô, pai do meu pai, chamado na época Velho Bengo. Velho Bengo era o título que era atribuído a ele porque ele era um regedor da área. E a área era chamada Bengo, a comuna do Bengo, município de Cangola, no território da província de Uís. Cangola é o nome atribuído àquele município naquela época. Atualmente é considerado de Alto Cauale. Alto Cauale é um dos municípios que tem duas comunas. Tem Caiongo, uma comuna Caiongo, e outra comuna chamada Bengo. Então está se referindo à comuna chamada Bengo, território, a comuna que faz a divisão entre Uís e Malange. É nesta província que estou a referir. E num bairro chamado também Bengo, na aldeia chamada Bengo, é lá onde a história começa. O meu avô, pai do meu pai, chamado Velho Bengo, por ser o regedor da comuna do Bengo, e o nome era Estevão Mondo, um regedor poderoso, e não somente era regedor, também como era sacerdote satânico, sacerdote das sociedades secretas. Ele fazia parte da magia negra e da magia branca. Por isso que ele tinha o poder de proteger a comunidade em que ele estava. Então, a outra família também do outro lado, que é a mãe da minha mãe,
também era curandeira, ou quimbandeira. Nós tratamos esse nome para aquelas pessoas que trabalham com magia, trabalham com feitiço, para curar as pessoas. Então a minha avó, na parte da minha mãe, nesse caso a mãe da minha mãe, também era agente, fazia parte da sociedade secreta, e ela era curandeira tradicional. Então, no meio desta família, sendo elas tradicionais, e que a magia era uma questão de brincadeira, uma questão de cultura para eles, lá nasce essa dificuldade, e o anjo Asbade aparece ao meu avô, chamado Velho Bengo, que é considerado como, ele é chefe dos chefes tribais africanos. Nós chamamos de Soba, em português chamamos de rei, mas aqui é chamado de uma forma, de um português leve para nossos irmãos que estão no outro lado, é chefe tribal africano. Então meu avô era chefe dos chefes tribais africanos. E tinha que ter, para ser um chefe, tem que ter poderes superiores, espirituais, estamos a referir de magia. Entrar em contato com os espíritos. Eles entravam em contato com os espíritos, estamos a falar dos anjos caídos, para quem é cristão, para quem é crente e para quem é religioso, estamos a referir mesmo dos anjos caídos. Eles entravam em contato. Então, quando aparece esse anjo chamado Asbade, já não era novidade para o meu avô, sendo ele sumo sacerdote do mundo oculto. Este anjo Asbade anuncia ao meu avô de que, a partir do ventre da filha dele, nesse caso que seria aqui a Nora, vai nascer um rapaz a quem Lúcifer lhe dizia os atributos, todos os atributos que os cristãos dão a Jesus, os do outro lado atribuem para Lúcifer, ou nesse caso para Satanás, porque Lúcifer significa anjo de luz, para Satanás. Eles não o chamam de Satanás, eles chamam de Lúcifer. Ele chama todos os títulos que é dado a Jesus. Ele diz, então, a partir do ventre dela vai sair um rapaz que vai glorificar o nome de Lúcifer no mundo. E ele será um especial. E fará parte do nosso meio. E estará no vosso meio, mas nós o guiaremos. Ele nascerá consagrado e com poder para que ele faça aquilo que o mestre mandar. Ele será um dos nossos. Então o tempo passou e no dia apropriado que eles anunciaram, antes até da minha nascença, o próprio anjo anunciou a dieta que a minha mãe devia consumir enquanto estivesse no ventre dela. Seria um alimento restritamente vegetariano, para que eu nascesse com uma mente lúcida. E não só, também tinha que consumir sangue de pessoa, para que eu pudesse nascer também ou desenvolver com espírito frio. Frio mesmo, quando está se fala de frio, é mesmo de frio sem remorso, sem sentimento de compaixão. Ali, o tempo chegou e eu nasci, no dia que está registrado mesmo lá, dia 17 de setembro de 1990, eu conheci o mundo, isso na província de Luanda, nesse caso, no bairro Boa Vista, na época na rua Kimakinda, próximo ao palácio. Quem conhece esta área, na época em que estou a referir, era uma época mesmo chamada de Boa Vista, por causa da visão que se tinha enquanto estivesse no alto da montanha e contemplaste a baixa. Você contemplava a beleza natural misturado com artificial. Então, nesse alô, sim? Sim, irmão Gabriel, então é como diz aqui o subtítulo do seu livro, né? Dedicado a Satanás antes de nascer, você foi arrancado das garras do mal por Jesus, né? Então, a sua história, ela me mostra que, independentemente da origem de uma pessoa, não existe um destino traçado, né? A gente pode exercer o livre-arbítrio e ser libertado por Jesus, não importa qual tenha sido o contexto de nascimento, de crescimento, enfim, né? Só para os nossos amigos terem aqui uma ideia, vou colocar de novo aqui na tela o link para quem quiser adquirir o livro, né? Vou deixar aí na tela. Aqui está o livro, né? Resgatado do Reino das Trevas. Eu vou mostrar aqui para vocês o sumário, para vocês terem uma ideia dos... Claro que nessa nossa conversa aqui não dá para a gente abordar tudo, né? Mas nas mais de 200 páginas aqui, o irmão Gabriel conta detalhes. Então aqui o capítulo 1 tem o título Antes de eu Nascer,
Capítulo 2, educado pelos demônios. Capítulo 3, na presença de Lúcifer. Capítulo 4, da fazenda para o bairro. Capítulo 5, o falso sistema de adoração e os deuses substitutos. Capítulo 6, meu encontro com Jesus, aqui foi o auge mesmo, né, da obra, que me emocionou. Capítulo 7, a luta contra os demônios, porque uma vez que a pessoa se converte, todos nós, né, continuamos lutando contra as forças do mal, e imagine alguém como o irmão Gabriel, que foi arrancado mesmo lá do reino das trevas, as lutas que enfrenta, né, mas Jesus é maior, Deus é o Criador Todo-Poderoso. Então, aí está o link na tela. Aqui no meu canal tem um vídeo já que eu disponibilizei faz alguns anos, com a história do irmão Gabriel. E esse vídeo alcançou muitas pessoas. E eu espero que essa nossa conversa também ela tenha um alcance grande para que o nome de Deus seja honrado mais uma vez.